Olá, bruxedos! Olá, bruxedo! Tudo bom? Estamos aqui reunidos, eu e André, Juliana e eu. liderando as vozes desse caldeirão. Exatamente. Esse é o primeiro vídeo, estamos iniciando agora um novo projeto, podcast de bruxaria brasileira. Não só focar um pouco mais em como essa bruxaria veio parar aqui para nós, né? Isso aí, muito bom. E estou aqui de colaboradora, mas hoje eu estou aqui como apresentadora, porque o entrevistado da noite será o André. É, Muito bem, eu vim apresentar o André para vocês. Tem gente aqui que já conhece o André Oliveto, né? Mas não é esse André que eu queria conversar, não. Eu queria falar com o André Oliveto de Carvalho. Esse eu não, é um não nome sei se escondido vocês na manga aqui, conhecem. né? Esse eu não sei se vocês conhecem. Mas vamos lá. André, vamos falar do André. O André é fotógrafo, o André é bruxo também, o André é runólogo. Que mais, André? Fotógrafo e videomaker, né? Na pandemia eu comecei a fazer vídeos também. Me salvou para ter algum trabalho, porque, né, presencialmente era impossível. Então eu acabei aproveitando dessa possibilidade, aprendi online, né, com o YouTube, essas coisas, dando autodidata. E aí comecei a gravar vídeos em casa mesmo, ou editar o vídeo dos outros, entregar pela internet. E Ah, você também é bruxo. também é o bruxo também. Aí é uma história um pouquinho mais longa. Tem mais tempo, na verdade, do que a fotografia na minha vida. É desse tempo que a gente quer conversar, André. Eu queria Tá. saber, pra, assim, você contar pra gente como foi que começou o seu caminho dentro da bruxaria. Em contextualizar algumas histórias primeiro, porque, né, a bruxaria faz parte de um outro conjunto de historinhas. Bom, a família, por parte de mãe, é meio misturada a religião para elas, né? A maioria mulheres. A minha avó era católica, eu fui muito criado pela minha avó, mas a minha mãe era espírita barra umbandista candomblessista, é isso o nome? Qual é o nome de quem é candomblé? Eu acho que é candomblessista mesmo. Mas, assim, ela passeava entre o espiritismo, banda e candomblé. E a minha avó tentava me levar no igrejas, eu dormia, não conseguia assistir nada na igreja. E minha mãe me levava no terreiro, me levava no centro espírita. E uma bela situação aí que aconteceu, a minha avó acabou topando de ir no centro espírita com a gente, comigo e com a minha mãe. Achei que era no terreiro, eu estava tentando Não, visualizar sua avó no terreiro. não. Minha avó não foi no terreiro. Mas a minha avó conhecia a mulher do terreiro. A minha mãe frequentava uma dona Neide, era o nome dela. Uma senhorinha que tinha o terreiro na casa dela, que era um máximo, super bruxa. Muito legal, dona Neide. Ela faleceu, mas era, putz, demais. Eu vou falar depois da dona Neide mais pra frente. E aí, assim, eu fui no centro espírita algumas vezes com a minha mãe, e uma que minha avó foi junto. Aí a minha mãe e minha avó para tomar o passe. No lugar que tava minha avó sentada, eu vi um velhinho. Tá? Ué, uma coisa estranha, esse velhinho não tava aí, é o lugar da minha avó. Do meu lado esquerdo, assim. Onde ela tava sentada, tava o velhinho. Esquisito. Aí minha avó e minha mãe voltando. Quando a minha avó foi sentar, o velhinho sumiu. Então foi a primeira experiência que eu tive de alguma, né, visão, alguma paranormalidade, uma coisa assim. Aí, isso, eu era molequinho, tinha uns 10 anos, sei lá. Quando a minha mãe fez aniversário e eu tinha 12 anos nessa época, estamos falando de anos 90. 90, é, novamente. A minha mãe, ela lia mão. Ela pegou um livrinho de leitura de quiromancia que fala? É quiromancia. É, piromancia. Quiromancia. Ela pegou um livrinho, deu uma folhadinha, mas ela tem o dom. Ela lê até hoje. Só para mais amigos mais próximos, tal, mas ela lê.
E ela lia a mão e já tinha aquele livrinho. E ela ganhou de aniversário um jogo de runas. Livro, que era do Ralph Bloom, que era o que tinha, era a única coisa que tinha nos anos 90 no Brasil. E ela ganhou esse livrinho, vinha com umas runas pequenininhas de plástico, assim. E aí no aniversário dela, ela ganhou esse livro. Eu falei, pô, mãe, você já é alemão? Você não vai usar isso aí. Me dá esse oráculo ainda, me dá esse livro. Ah, mas é meu aniversário, você quer o meu livro de presente? Eu quero. Aí ela, tá bom, vai. Pode ficar pra você. E aí eu comecei a ler runas, ler, né? Quem 12 anos lê alguma coisa direito, né? Não lia. Mas olhava, dava uma passando ali, vai. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu tive uma briga feia com a minha mãe e fui atrás do meu pai. Meus pais eram separados. Pararam, eu tinha 2 anos. Eu não tive contato com meu pai dos meus 4 aos meus 14. Contato nenhum. Fui atrás dele, voltei a vê-lo. No dia que eu encontrei com ele lá no, pra quem é de São Paulo aí, encontrei com ele no parque da Aclimação. Eles me encontraram no mesmo dia. Não, vamos nos ver e tal. Aí eu fui perguntar, né? O que que você faz? Qual a sua profissão? Aí meu pai falou assim: bom, eu leio runas. Eu falei: não, você lê runas? Eu também. Aí deu uma risadinha, tipo, ele lia runas, né? Eu tentava. E aí ele falou que lia runas, interpretava sonhos, trabalhava com esse lado espiritual. Não, não citou o nome bruxaria exatamente na época, né? E foi aí que eu comecei a também querer saber o que era bruxaria. Entendeu? Mas aí você encontrou com seu pai, aí teve essa conversa, e aí você, tipo, continuou conversando com ele e descobriu o que que era bruxaria? Foi Ou... assim que ele me apresentou o que era, que era a bruxaria. Ah, tá. Daí, É, tipo assim, aí numa eu próxima sabia só ele as falou. runas até então. Ah, entendi, entendi. Então, aí ele começou a me falar, não, o que, que eu faço é isso, bruxaria é uma religião, mas também é uma forma de vida, vamos dizer, filosofia de vida, talvez. E aí o primeiro livro que eu li foi da Laura Calbot, acho que foi o primeiro que você leu também, né? Foi. E aí eu comecei a me empolgar, gostei muito do tema. Eu sempre tive, por exemplo, muitos sonhos. Eu lembro com muita frequência os meus sonhos e eles são gigantes. Tipo, cada sonho tem 2 páginas de um caderno universitário. Assim. E às vezes eu tenho 3, 4 à noite. De um tempo pra cá diminuiu, não tá nessa quantidade toda, mas eu tenho meia página, não tem tudo que tinha. Mas é porque eu não tenho mais tanta frequência como eu tinha escrevendo meus livros de sombras. Mas Uhum. vai voltar. E aí eu me empolguei e comecei a estudar mais. Tô por aí. E como que era a relação do seu pai nessa época aí que vocês se reaproximaram? Aí, tipo, você, sei lá, começou a frequentar? Fala um pouquinho aí dessa parte. É assim. Meu pai ele fazia um trabalho que chamava escudeiro. Você sabe porque você fez, inclusive. Já durante sua vida, já aqui. Depois você conta mais. Depois é sua vez, calma. Chega lá. Então ele tinha um trabalho que chamava escudeiro, que era uma assistência para as pessoas que queriam se aprofundar na bruxaria, para que elas pudessem estudar mais e ter uma visão da vida num formato da bruxaria, vamos dizer assim, né? Você pegando a sua vida e guiando numa visão da bruxaria. E aí ele fazia isso, fazia interpretação de sonhos, lia runas, desfazia feitiços. E nisso ele começou a me falar dessas coisas, não muito aprofundado ainda no começo, até porque eu era moleque, eu não era tão interessado assim como deveria, admito, não dei muita bola na época. Não, não tanta quanto ele gostaria, não é que eu não dei, mas tanta quanto ele mesmo gostaria. E aí ele até tentou fazer um trabalho de escudeiro comigo, no período ele me atendeu. Não, minto. Começou primeiro com um rapaz que era do coven dele. Pra quem não sabe o que coven é um grupo de bruxos que se reúne, né, para fazer os equinócios.
E também feitiços, em outras coisas. E nossos solstícios, roda do ano, Feitiços, roda do ano, exatamente. vai falar depois sobre. Ah, Falaremos. E aí ele chama André, inclusive, meu rapaz. O período foi o André que fez para mim o escudeiro. O escudeiro incluía interpretar os meus sonhos, falar um pouquinho sobre a minha sexualidade, por exemplo, que é um tema que se fala muito na bruxaria. Nesse meio tempo eu fui estudando o máximo que eu podia. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui me interessando mais e mais. Aí quando ele faleceu, na verdade, eu meio que me desliguei por um período. Eu não quis mais. Não quis mais fazer parte dos grupos, de falar com as pessoas. Eu continuei em casa, fazendo minhas orações, fazendo meus acendimentos de velas, fazendo a interpretação das runas, dos sonhos, mas só. E aí conheci muita gente da bruxaria, isso porque meu pai ficou famoso e conheceu muita gente, né? E aí eu, consequência, acabei conhecendo também. Mas eu via a bruxaria de fora, um telespectador de fora da bruxaria. Muita gente, conheci muita gente da bruxaria por causa dele, mas sempre de fora. Aí agora, e 2 anos num coven de Wicca, jardineriana, aí faz um mês e pouco. Nossa, resumão da história, né? Pergunta mais aí que eu vou falando. tá. Bom, você então teve esse contato lá atrás, lá nos anos 90, com o que a gente conheceu, né, de bruxaria dos anos 90, porque, Isso. como você mesmo falou, e dando spoiler aqui, né, que depois eu vou falar, mas eu também conheci pelo livro da Laurie Cabot, que foi, na verdade, o primeiro livro de bruxaria publicado no Brasil. Por isso, Isso eu não sabia. por isso só tinha esse mesmo. No começo era esse. Você Porque eu leu li esse? ele? Porque só tinha ele. Exatamente. Ele é, se eu não me engano, de 94, eu acho que eu não estou com ele aqui, Também mas eu não. acho que ele é de 94. E, e aí, você teve esse contato, então, com o que a gente tinha de bruxaria nessa época, que foi o que veio para o Brasil, assim, da bruxaria moderna, né? A gente já vai falar isso sobre vir para o Brasil, que veio para o Brasil da bruxaria moderna, e depois você teve esse ato. E aí você estudou agora a respeito da Wicca, enfim, mas agora você está no cenário de novo, né? Não, Assim, calma. Vou acrescentar uma parte da história que eu não falei. Eu fiz parte de ah, um outro coven, que era de mitologia grega. a gente estava falando sobre o que você conheceu nessa época aí, que você começou ali, né, com ler o livro da Laurie Cabot, o que o seu pai trazia sobre a bruxaria, que era o que tinha vindo, assim, porque eu lembro que, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar sobre bruxaria antes de eu ter lido o livro da Laurie Cabot, né? Que é diferente do que a gente vai depois falar um pouquinho sobre quando a bruxaria veio realmente para o Brasil, que é lá no século XVI. Mas o termo, né? O termo bruxaria. Mas, assim, essa bruxaria moderna que a gente conheceu lá, ela não é a mesma bruxaria que a gente tem hoje, entendeu? É isso que eu estava querendo fazer esse paralelo. E aí você voltou para o cenário da bruxaria tempos depois, e aí eu queria saber o que você sentiu, assim, dessas mudanças, entendeu? De tipo, de como era quando você falava lá com seu pai e o que você vê hoje no panorama, entendeu? Entendi. Bom, você me colocou numa sinuca de bico, mas vamos lá. Eu acho, a meu ver, gente, opinião, tá? Minha opinião. Todos têm direito de discordar. Na minha opinião, a bruxaria naquele período estava mais equilibrada entre o masculino e feminino do que está hoje. Minha opinião. Apesar de, culturalmente, eu acho que melhorou muito esse equilíbrio hoje do que foi. Mas dentro da bruxaria, o equilíbrio era maior, na minha opinião. O porquê? O que eu quero dizer com isso? Na bruxaria,
daquele período, eu acho que tudo era muito casal celestial. O Deus e a deusa unidos. Eu, pelo menos, vi dessa forma. Já, culturalmente, na época, a mulher não podia quase nada. Já era um pouco mais, com certeza, do que nos 50, 60, 70, mas ainda era bem menos do que hoje. Essa sua questão sobre o casal sagrado, esse casal sagrado, ele é principalmente da Wicca, Vai falando que eu vou a gente vai chegar junto aonde eu quero. No que era né, ele é explicar. uma composição principalmente e aí, assim, dependendo da tradição da Wicca, realmente ela vai ser centralizada na deusa, Sim, verdade. dependendo da tradição, né, não são todas. A gente hoje até tem outras tradições que têm até deuses, que são homossexuais, não é mesmo? Tem, tem. Hoje a gente tem uma diversidade maior, mas, bem lá no início também, a gente tinha mais tradições centralizadas na deusa, né. Aí agora, por exemplo, eu não sou da Wicca, eu pratico bruxaria eclética, e eu tenho os meus deuses de culto. Mas até pouco tempo atrás, eu sempre tive muitos poucos deuses de culto. Eu tinha mais deusas de culto. Porque eu acho que é um movimento normal também de quando você sai do cristianismo para a bruxaria, para o paganismo. Acho Porque que é a gente normal e acho que faz todo sentido. porque a gente Porque quer excluir esse Deus católico, esse Deus católico não, né, cristão, esse Deus onipresente, onisciente, etc. Mas aí, na minha cabeça, pelo menos, essa história se mistura com a parte cultural, com a parte que vivemos hoje. Eu acho que quando você consegue colocar o homem e uma mulher, o homem e a mulher, e o Deus e a deusa no mesmo patamar, a gente sobe junto, a gente cresce junto. Então, eu entendo a mágoa com o catolicismo, muito mais do que o cristianismo em todo, né? Mas com o catolicismo. Eu entendo a mágoa, tenho mágoa com o que fizeram da religião, não de Jesus, não tenho mágoa nenhuma com Jesus. Inclusive, tem vários bruxos que têm, mas eu não tenho. Mas o que eu acredito, e por isso que eu saí da Wicca gardneriana recentemente, é que, para mim, enquanto tiver uma disputa entre masculino e feminino, enquanto tiver uma briga, em vez de se darem as mãos e tentarem crescer junto, vai dar errado. Vai dar errado. Mas Porque você a acha hora que tem essa briga? eu acho que tem, É. claro que tem. Enquanto nenhum dos dois parar e falar, meu, zera esse contador. Vamos crescer, juntos. Vou fazer tudo junto. O que você acha de uma lei tal, tal, tal para mulher? Mulher. O que você acha de uma lei tal para mulher? Muitos homens no governo decidindo coisas sobre mulheres. Ah, sim. E isso não faz sentido nenhum. Sim, sim. Tipo, uma coisa é eu falar minha opinião e você falar a sua, a gente juntar as duas e tomar uma decisão. Isso é uma coisa. Outra coisa é você, sendo mulher, decidindo coisas sobre mulheres e eu dou minha opinião e é isso. Sei lá, a gente chega num combinado. Isso é outra Sim. coisa. Agora, um homem decidir, por exemplo, se pode ou não ter aborto, eu não posso decidir. Eu não tenho esse poder de decidir. Até porque eu acho super vago, assim. Tipo, a minha opinião de aborto, por exemplo. Se você é uma mulher, tem um filho de um. Né? E aí você se sente mal nessa gravidez. Você vai olhar para esse bebê e vai lembrar dessa situação para sempre. E aí? Você quer conviver com isso? Agora, também tem a mulher que vai falar assim: não, essa criança não tem nada a ver com isso. É meu filho. Eu Sim. vou cuidar e acabou. É que eu Então acho vai que de cada uma. Eu não acho que. questão
nessa questão, eu acho que isso é um ponto importante, é importante também para os casos de crianças, né, que a gente teve aí Também. o ano passado, acho, crianças de 12 anos que, não foram que, tipo, nem deveria, né, tá levando uma gravidez e algumas são obrigadas a levar, eu acho um absurdo completo isso, porque é uma criança, tem risco para a vida dessa criança de ter um bebê, enfim, né, e são casos de abuso também, então, assim, camadas e camadas, né, mas enfim. Mas eu não vamos entrar muito nessa parte, porque a gente foge aí do nosso assunto, mas você acha que antes era mais equilibrado isso do que está sendo agora, no caso da Deus e do Deus? E aí eu pergunto, não será porque, nessa época lá de 94, né, 93, 94, o que veio pra gente era o Ica, na verdade, né. Era. A gente fala isso, assim, porque o pessoal fala: "Não", porque, por exemplo, eu não sou iniciada em nenhuma tradição de Wicca, nunca fui. Porém, o que a gente estudava e o que a gente fazia lá no começo, etcétera, era Wicca, era bruxaria moderna, né. Abertura de círculo, roda do ano, tudo isso foi Gardner quem trouxe. Exato. Então não tem como a gente dizer que não era, entendeu. E aí, sendo assim, tinha essa o casal sagrado, porque isso é da Wicca. Eu acho que de lá para cá o que mudou foi que a gente foi descobrindo mais o paganismo de uma forma geral, e aí as pessoas não se prenderam tanto aos ensinamentos de Gardner. E aí isso foi modificando. Mas se a gente for, por exemplo, para o paganismo nórdico, a gente vai ter os deuses, vai ter Odin, vai ter Thor, vai ter Freia. enfim, tem todo um panteão de deuses. Não tem um casal, apesar de seria, né, Odin e Frigg, seria o casal principal, mas no paganismo nórdico a gente não tem um casal principal. A gente tem os deuses de culto. E do mesmo jeito que tem gente que vai ali, ah, não, eu cultuo Odin, tem gente que não cultua, mesmo ele Então, sendo o pai de todos. eu descobri que eu fui um péssimo wicano gardneriano, porque eu tinha ainda em mim essa ideia do que meu pai trouxe como bruxaria para ele. Que era o masculino e feminino, o máximo equiparado possível, e uma representação do Sol e da Lua como Deus e deusa. Então, aí tem um monte de gente que vai querer discutir, ai, mas a luz do Sol. O Sol tem luz própria, a Lua não tem. Gente, menos. Estou discutindo isso. Porque não é essa a questão. É questão de realmente, na natureza, o masculino e feminino, aí. Em tudo tem masculino e feminino. Em tudo, tudo nasce e morre, e cresce e morre e tal. Então, o quê? E aí eu vou fazer um adendo que para os nórdicos, a lua é masculina e o sol é feminino. Acho que no Japão também, se não me engano. Acho que no Japão também. Tem, Japão eu acho sei que é que tem também. 2 lugares. É. Então Mas aí eu não sei como é que é o culto deles. No Japão é shintoísta, não é? Ai, Acho que é tem shintoísta. shintoísta, tem budista, depende. Tem budista e tal. Então, assim, é, aí é que tá, eu acho que é legal. Até eu ainda tenho um pouco de dificuldade de definir paganismo e bruxaria. Eu sei que a Ju tem uma explicação melhor sobre isso. Ju, me ajuda. Explicação Não, do que é então paganismo, o que é bruxaria. então, na verdade, um dos assuntos que eu vou trazer hoje para nós aqui, que é esse surgimento da bruxaria no Brasil. Eu acho, assim, e muitas vezes a gente vê isso, que rola uma confusão hoje com questões como bruxaria, feitiçaria, eh, e assim, e por aí E vai, afins. e afins. Aí vamos por partes, né, que é por isso que eu vou
trazer esse assunto de como a bruxaria chegou no Brasil, que afinal é o nosso tema aqui, né, de conversa. A bruxaria hoje, para mim, e na minha forma de ver, é o que representa a religiosidade, tá? Aos meus olhos e da forma que eu aprendi e levo a minha vida. Então, a gente tem, dentro da bruxaria, a gente vai ter a Wicca como religião formada, com dogmas, etc. E a gente vai ter a bruxaria sendo levada como religiosidade, que aí algumas pessoas vão dizer, ah, não, mas para mim é filosofia de vida. Para mim, eu acho que filosofia de vida é o óbvio, né? Porque a gente acaba levando, mas não deixa de ser uma religiosidade se a pessoa faz um culto a deusa, a Gaia, enfim, né? Então, é uma Então, quando tem uma estrutura de dogma, de ritual, ritualística, tal, 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 aí é religião. Não, a Wicca é considerada uma religião legítima. Isso. Você pode colocar até, tipo assim, qual a sua religião? Wicca. Ela é uma religião, né? Aí, quando Agora, não tem esse dogma, toda essa ritualística, mas ainda assim cultua. seria Pode uma não cultuar também, né? espiritualidade. Pode Mas não cultuar pode também. não Então, cultuar. só que aí que vem o meu ponto. Perdão. Aí que vem o meu ponto. Se a pessoa faz só feitiço, eu sou católica, mas eu faço minhas simpatias aqui, eu faço amarração, eu faço não sei o quê, dentro do culto católico. Então, eu sou católica, minha religião é católica, mas eu faço magia. Magia Aí, católica. aí eu vou entrar numa pergunta curiosa. Puxar lá dos anos 90 de novo. Palavras de Roberto Carvalho. Mago é quem consegue controlar e definir suas atitudes sabendo o karma das pessoas, de si próprio e dos outros. Essa é a definição do meu pai. Veja bem, do meu pai. Lá nos anos 90, do que é mago. O mago, ele vai agir sabendo o que vai acontecer depois. Então, assim, por exemplo, mas você vai fazer um feitiço que é feitiço, magia negra para a pessoa quebrar a perna. Você vai fazer isso mesmo? Aí a pessoa pode, como mago, pode falar, vou. Porque ela quebrando essa perna, ela vai parar no hospital, mas ela vai chegar no hospital e vai conhecer o amor da vida dela. E quebrar essa perna vai ser providencial para melhorar a vida dela. Depois. Caraca, espero nunca encontrar um mago desse na minha frente. Mas, Então, enfim. essa era a definição do meu pai sobre mago. Bruxo não tem toda essa definição. Não tem, não tem. Como é que eu vou saber o karma da outra pessoa? Entendeu? Aí, qual a sua definição? Eu, na verdade, acho assim, ó. No Brasil, a gente tem 3 palavras para a mesma coisa, que podem significar a mesma coisa. Que seria, eu fiz uma bruxaria para alguém, eu fiz um feitiço para alguém, eu fiz uma magia para alguém. Pode ser a mesma coisa, entendeu? Pode. Porque na nossa tradução, na nossa língua, vai ser a mesma coisa. Uma simpatia, um feitiço, uma magia. Feitiço, magia ou bruxaria, a pessoa pode entender como Ou sendo... simpatia. Ou simpatia, né? Também. A pessoa pode entender como sendo você movimentou ali uma coisa para, né, para fazer para alguém. Agora, para mim, eu vejo como, se a pessoa faz só magia, ela vai ser ou uma maga, ou um mago, ou uma feiticeira, um feiticeiro. Agora, se ela me diz que ela é bruxa, para mim, ela segue a religiosidade, ela vai acreditar nos deuses de sei lá qual panteão, mas ela vai acreditar na deusa e no deus, ela vai ter essas questões, entendeu? Para mim. Uhum. E aí
rola confusão. Por quê? Porque a gente vai ver pessoas dizendo, bruxo não sei das quantas, bruxa não sei das quantas. Esses dias atrás eu até vi eu não sei nem que religião que aquela pessoa era, mas ela tinha um altar com um monte de bruxinhas, estilo Além da Lenda, e ela virou e disse, este aqui é o meu altar das bruxas. E ela acendia a vela e colocava as coisas para as entidades bruxas. Quais entidades, gente, bruxas? Eu não sei. Vai que, entendeu? Entendeu? Olha, aí eu fiquei e falei, gente do céu. E aí o que acontece às vezes? A pessoa vem para mim e pergunta se eu faço trabalho. E eu falo, não, né? Não faço trabalho, faço nada, não faço. Isso é uma coisa que eu não faço. Poderia até fazer feitiços, né? Não faço, né? Mas por que a pessoa vem perguntar isso para mim? A pessoa vem perguntar isso para mim porque tem pessoas ligadas à religiosidade afro que fazem trabalhos, feitiços e etc., e se denominam bruxas e bruxos. Sim. Mas também tem bruxos que fazem feitiço. Aí que tá. Também tem, mas a pessoa pode, eu não estou dizendo que eu não faça, mas eu não faço para vender, para dar, para, entendeu? Para distribuir, entendeu? Mas do mesmo jeito a pessoa pode não fazer, ela só faz os cultos dela, ela não faz. E ela pode seguir a religião ou da Wicca, ou ela pode seguir como religiosidade, mas ela não vai fazer isso porque ela não quer, entendeu? Mas isso que é complicado, porque na verdade a definição é bem abrangente. Então, mas aí que eu vou chegar. Por que é abrangente? Vamos na história agora. Como que a bruxaria chegou no Brasil? Porque a bruxaria, a palavra bruxa, ela vem da Europa. Ela vem como tradução da palavra witch. A palavra witch, ela veio de duas raízes do inglês antigo, que é o Wicca e o Wicce. O Wicca significando homem que faz encantamentos e o Wicce significando mulher que faz encantamentos. Eles juntaram essas duas palavras do inglês antigo na palavra witch para denominar o crime de bruxaria. Então, a palavra bruxa, a palavra witch, ela veio para ser definição do crime de bruxaria lá na Inquisição. Chegou no Brasil como bruxa, né? Uhum. E como que ela chegou no Brasil? Ela veio para o Brasil junto, principalmente, com os invasores portugueses, lá no século XVI. Esses invasores portugueses chegaram aqui já nesse auê que estava rolando lá da Inquisição. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já traziam essas questões todas. E quando eles chegaram aqui, o que eles encontraram aqui nas nossas terras brasileiras? Eles encontraram os indígenas que viviam nestas belas terras, né? E aí, nestas belas terras, esses indígenas tinham a sua cultura, o seu culto, né, os pajés, pajelança, as ervas, eles tinham tudo isso, certo? E os portugueses consideravam que aquilo tudo ali era do diabo. Né? Porque não, eles têm que ser convertidos e aceitar a Cristo, porque tá tudo perdido. É o certo. Na cabeça deles porque é o certo. E aí começaram a vir também quem? O povo escravizado. Então a galera toda lá do continente africano que veio para o Brasil como escravo, eles vieram de várias regiões. Cada uma dessas regiões tinham a sua cultura, sua religiosidade, suas mandingas, seus feitiços, que inclusive essa parte de feitiço que é tipo muito forte é lá do continente africano. Lá eles têm uma coisa grande, com assim, ali não é brincadeira, ali é coisa, papo sério. Juntou as rezas, os benzimentos, a pagelança, as medicinas dos indígenas, né, o tabaco, etc., com esses outros saberes que eram africanos, né, os feitiços, as mandingas, etc. E essas pessoas foram perseguidas no Brasil. E é por isso
que até hoje rola essa confusão, porque aqui já veio como sendo este caldeirão de coisas, entendeu? Diferente do que foi na Europa. Na Exato. Europa tinha essa divisão certa, porque lá não tinha essa galera, né? Não tinha esses nossos indígenas aqui, né? Quando rolou as coisas de Inquisição lá, não foi exatamente, porque isso é um mito também, né? Que as pessoas acham assim, ah, não, porque as mulheres que eram perseguidas eram aquelas mulheres, as curandeiras, não sei o quê. Não, as curandeiras e as parteiras, elas já eram perseguidas normalmente, assim, não foi por causa da Inquisição. E nem que é que elas eram perseguidas, é que era uma coisa assim, né? A pessoa tomou um negócio ali para sarar e morreu. Aí a culpa é da pessoa que deu o negócio, vai lá atrás dela. Ah, foi o bebê morreu. Culpa da parteira. Sempre tem que Pega. culpar alguém, né? Então elas não foram perseguidas na Inquisição, elas já tinham ali o problema delas, entendeu? Mas no Brasil, sim, no Brasil essas pessoas foram perseguidas na Inquisição, que veio para cá por conta dos portugueses, né? E vinham os caras do Santo Ofício, eles vinham para o Brasil para poder cuidar ali, né, do que estava rolando, fazer como é que fala? Os julgamentos, etc., né? A partir de 1591, eles registraram inúmeros casos de feitiçaria na Bahia, em Pernambuco e em outras regiões, prendendo pessoas e enviando casos graves para Portugal. Olha só, sabia. E aí tem uma outra questão também que acontecia. A perseguição se devia também a essas mulheres que eram geralmente negras e indígenas. Por quê? Vamos lembrar de como que era. Eles achavam que os indígenas e os negros não tinham alma. Então, se eles não tinham alma, eles podiam ser escravizados. Entendeu? Gente. Porque não tinha alma. Então, aí, voltando pro presente. O que mudou, né? Será que mudou tanto assim? Então, A gente fica até na dúvida, né? Mudou ou não mudou? essa perseguição era uma forma, né, de criminalizar essas pessoas, essas tradições, essa cultura, essa religiosidade, porque só o que podia ter eram os cristãos, entendeu? Aí, E é uma aí, pergunta que eu sempre me fiz, e eu quero. Peraí, você vai voltar, mas é que eu quero que você também quero sua opinião. Uma pergunta que eu sempre me fiz. Por que que uma religião que entra num lugar, ou até a cultura que entra num país e num lugar que eles conquistam, ou que eles invadem, enfim, por que que eles precisam, na cabeça deles, invalidar tudo que existe no lugar e impor o que eles querem? A questão é religiosa ou é financeira? Porque, por exemplo, no catolicismo, eu acho que é os dois, né? Eu acho que é o catolicismo. é política, na verdade. Política. Quando entrou o cristianismo, que veio com essa visão de que a mulher era um pecado, a mulher é que traz o homem para o pecado, tal, etc, etc. Se bobear, mexendo lá no fundinho, tudo que acontece de violência hoje tem um quesinho ali de a mulher é que é o pecado. A mulher é que tá trazendo isso. Eu a violentei porque ela é ruim. Não é? Se você pegar, fulaninha tava com roupa curta, por isso foi violentada. Tem nada a Então, ver. mas isso Absolutamente faz nada a ver. parte da cultura do patriarcalismo, que Exato. a gente nasceu dentro dessa cultura, porque, como eu disse, foram 300 anos de inquisição para lavagem cerebral, entendeu? Total. Lavagem cerebral. E isso prejudica as mulheres e prejudica os homens também. Não é que é tipo, não, é só. Os homens também são prejudicados com isso, entendeu? Que é Citando. aquela questão do homem. O homem tem que ser o provedor, o homem não pode chorar, o homem não Eu ia pode ter falar isso. fraqueza, o homem, entendeu? Tem todas essas questões que jogam uma responsabilidade ali, uma coisa,
e criou-se essa sociedade que a gente vive hoje. Eu tava vendo um vídeo, o homem também tá se ferrando muito. Ele não Sim, sabe? Foi muito louco, porque homem, por exemplo, eu sou um homem atípico. Eu choro e tô nem aí. Tô nem aí. São homens e não tem coragem de chorar. E não importa a sexualidade, nada disso. E não choram. Não se dão o direito de chorar. Não, não posso chorar que isso mostra fraqueza. Não mostra nada. Fraqueza, fraqueza é não pagar conta. Isso é horrível, não poder pagar conta, não poder comer, sabe? Então, o buraco é mais embaixo. Tá todo mundo se ferrando. O homem também tá se ferrando com tudo isso. Porque, com certeza, o cara, quando ele põe a cabeça no travesseiro, sei lá, a mãe dele sofreu um abuso. vou te falar que é muito difícil uma mulher não conhecer outras mulheres que já sofreram abuso. Mas, Ju, aí, vamos entrar no outro assunto. A mulher, ela pelo menos fala do assunto. Quando fala, e também tem dificuldade de falar, claro, mas o homem nem fala, porque o homem não tem coragem de falar. Porque se o homem falar, ai, mas eu sou gay, então o homem não vai falar. Não vai falar. E vai ficar amargando aquele sofrimento. Ou seja, o patriarcado ele pisou e continua pisando na nossa cabeça, porque, como eu disse, a gente vive numa cultura do patriarcado, Aí, mesmo não sendo cristão, isso, e entendeu? todo mundo tá se ferrando. Por isso que eu defendo hoje, porque eu defendo que não tô errado, não acho que eles estão errados. De jeito nenhum, eles não estão errados na maneira deles de ser. É a maneira deles de ser. A minha é assim. Vamos todo mundo junto? Dá a mãozinha, vamos lá. Entendeu? Porque, vamos levantar a mulher. Então, faz aí o trabalho de vocês de levantar a mulher. Eu quero fazer o trabalho de levantar todo mundo. É mais difícil? É bem mais difícil. É bem mais difícil. Porque tem as mágoas de todos os lados. Mas eu vou fazer isso. Eu quero lutar por isso. Mas Pois é, o enfim, assunto rendeu, né? rendeu vários assuntos, na verdade. A gente tinha a proposta de começar esse vídeo hoje, é o primeiro do canal, falando sobre bruxaria no Brasil. Acabamos falando de tudo um pouco, né? É isso. Mas tudo bem, é isso, é isso mesmo. A ideia era um Vai papo ser meio geral assim, sobre porque bruxaria. os dois têm TDAH, né? Aliás, eu tinha esquecido de tomar meu remédio. Eu preciso tomar na próxima. Que a gente é bruxo, mas defende a medicina também, tá, gente? Tomem Tá seus tudo certo. remedinhos, façam terapia, Isso defende. aí. Então, a ideia é o seguinte: era essa, falar sobre bruxaria no Brasil, falamos um monte de coisa, tudo bem. Vamos tentar manter um tema mais definido para o próximo vídeo. A gente vai E tentar, não vai conseguir necessariamente. tentar, não prometemos cumprir. Próximo vídeo, a proposta é falar sobre a Juliana. Falaremos sobre a história dela, como é que ela chegou na bruxaria, como é que tudo começou para ela. Neste finalzinho aqui do vídeo, a gente quer falar sobre qual é a proposta do canal, no todo. A proposta do canal é falar da bruxaria como um todo, como estamos falando já. Em alguns momentos vamos chamar convidados de outras áreas da bruxaria, magos, bruxos tradicionais, bruxos de Wicca gardneriana, enfim. E aí cada um expondo sua opinião, sua forma de enxergar tudo isso. E vamos conversar sobre tudo isso. Eu acho até, na verdade, Ju, vou abrir aqui o Oi. espaço para pergunta, tanto para você quanto para as pessoas que forem ver o vídeo e participar. O que vocês querem ver também? De repente, se for o caso, por que não, minha opinião, por que não chamar alguém de outra religião para conversar sobre isso? E aí, o que é para você a bruxaria? Por que você acha que é assim? E da onde que você aprendeu que você acredita que é bruxaria? Por que não? Na minha visão, é válido conversar sobre o que é visto por aí também, sabe? Não sei. Mais pra frente, de repente, né? Mas a gente Mas vai falar também sobre o seu pai. isso, e é isso. Na verdade, tudo começou
Porque a Ju, eu vou falar a verdade, quem deu a proposta, quem deu a ideia foi a Ju. A Ju deu a ideia de fazer um livro sobre meu pai. Eu enrolei pra caramba pra falar do meu pai por muitos anos, porque fiquei magoado com o fato dele falecer muito cedo, na minha opinião. Não tem cedo, né? Mas enfim, na minha opinião era cedo. Mas agora vai. Eu tô juntando o máximo de informação do coven dele, do coven da mulher dele, que tinha outro coven também, eles são covens separados. Disso vai ser feito um livro. Né? Nunca escrevi um livro na minha vida, gente, mas tô correndo atrás. E aí a Ju vai me ajudar a levantar todos os temas, tacar a bola depois e fazer a cesta. Isso aí, tô aqui de colaboradora. Mas, enfim, sigam o canal, já deixa Isso. um joinha, né? Já temos Instagram. Segue a gente lá no Instagram também, que é importante, né? E no próximo episódio, então, a gente vai falar da minha vida mágica. Exatamente. É isso. Já falamos aqui qual que vai ser o nosso próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês ficaram com dúvida ou quiserem comentar sobre aqui os nossos debates, né? Vocês podem deixar aí nos comentários e a gente responde. Isso. E aí estaremos sempre os dois olhando os comentários, tanto eu quanto a Juliana, a gente pode responder. Deixem ele. Ju, o que você acha de tal A coisa? gente André, o pode, que você acha de tal coisa? dependendo, se tiver muito comentário, alguma coisa assim, que seja interessante, a gente pode até fazer vídeo respondendo os comentários. Também, também. Tá. É isso. É isso, gente. Teremos convidados, teremos mais assuntos e é isso. Começou, Ficamos por tá aqui, feito. então, hoje. Finalizando, estamos estou feliz e contente. Você está feliz e contente? Estou feliz e contente. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Ficamos por aqui. Beijo para vocês. Beijo. Bless Let it be. Let it be? Não, Let it be tá legal, hein? Bless the Bee. Não, eu gosto de Let it be. Pra mim, Beatles na veia. Bless the Bee. Eu sei, tô brincando. Bordão. Enchendo de saco, enchendo de saco. Tchau, gente. Tchau, beijo.